E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão dando continuidade às nossas aulas voltadas para o estágio dos anos finais do ensino fundamental. Preparei uma aula sobre história da educação matemática para vocês, focado especialmente no livro que eu indiquei nas referências do nosso plano de ensino. Então, eu entendo que existe um aspecto muito importante da história da educação matemática, que é entender, pelo menos em linhas gerais, o desenvolvimento e as mudanças de conteúdos, por exemplo, e inclusive conhecer aspectos do passado para pensar o presente. Eu dou um exemplo para vocês que eu analiso da minha experiência pessoal, que foi a seguinte. Logo que eu saí da graduação em matemática, eu tinha um objetivo muito amplo, muito amplo até demais, que era o de mudar radicalmente o ensino de matemática. Hoje eu já penso que as mudanças são menos radicais. Então eu achava que o grande problema do ensino de matemática, e esse é um outro problema também, diagnosticar que existe um único problema, são vários. Talvez a ideia seja reduzir o problema do ensino de matemática em pequenos problemas e resolver esses pequenos. Mas, enfim, eu achava que o problema da matemática, do ensino de matemática, era que os alunos não aprendiam matemática porque não entendiam os resultados matemáticos. Por exemplo, eu pensava que a fórmula de Bhaskara, utilizada para resolver equações de segundo grau, era utilizada meramente como receita e não era entendida como era obtida. A multiplicação entre dois números negativos resultar em positivo, para mim, era um resultado que demandava explicação para que os alunos pudessem entender. E com base nisso, eu fiz um trabalho de conclusão de curso voltado para demonstrações no ensino fundamental e médio. Então lá eu mostro várias propriedades aritméticas, por que o gráfico de uma função polinomial de grau 1 é uma reta, a de grau 2 é uma parábola, demonstro a fórmula de Bhaskara, e entre outros resultados. E aí eu não tinha até então contato com a história da educação matemática. E em partes, não que eu esteja invalidando o que eu me propus para tentar melhorar o ensino de matemática, mas se eu conhecesse alguns elementos da história da educação matemática, talvez eu daria outros contornos para essa minha tentativa. Porque o que acontece? Ao tratar das demonstrações, em certa medida, eu estou aumentando o rigor da matemática com relação aos alunos. E se eu conhecesse a história, eu perceberia, por exemplo, que lá na década de 60 foi instaurado o movimento da matemática moderna que previa justamente isso, o aumento de rigor. E o movimento da matemática moderna foi um movimento que teve seu fracasso. Ele não foi um movimento que obteve muito sucesso. E talvez por isso, um dos motivos. Então eu imagino que se talvez eu conhecesse esses elementos da história da educação, especialmente da matemática moderna, que se aproxima um pouco com o que eu tentava fazer, talvez eu fizesse um redimensionamento para isso. Eu acho sim que os alunos precisam conhecer um pouco mais profundamente os resultados matemáticos, mas há que se ter algum cuidado, pensando nessa experiência histórica que já houve na década de 60, final da década de 50, década de 60, década de 70. Isso no século XX eu estou falando. Então eu entendo que é importante a gente conhecer a história de matemática e estou trazendo esse exemplo para vocês. E aí, mas antes de adentrar na questão histórica, eu adentro antes numa seara teórica que diz respeito à inserção da história na educação matemática. Então, a história é um campo bem demarcado dentro da educação matemática, porque ela acaba mobilizando três possibilidades. Uma delas é a história da educação matemática, e ela se preocupa, então, em fazer a história do ensino de matemática, a história dos professores de matemática, a história dos conteúdos de matemática ao longo do tempo. Temos também, mais antiga, bastante famosa, a história da matemática, que é a história dos matemáticos, a história dos conhecimentos matemáticos, a história das descobertas matemáticas. E, mais recentemente, a gente tem uma outra perspectiva, que é a história na educação matemática. E o que a história na educação matemática vai fazer? Ela vai se debruçar
sobre a história da matemática aplicada ao ensino de matemática, né? Então, por exemplo, pensar como que se poderia dar a inserção da história do Teorema de Pitágoras ao se ensinar, né, o resultado conhecido por nós de Teorema de Pitágoras. Como inserir, né, a história do teorema do matemático Tales, por exemplo, com o teorema que para muitos matemáticos leva o seu nome, e por aí vai. Então tem essas três perspectivas de história, né, relacionado à matemática e à educação matemática. O que eu vou estar mostrando aqui para vocês diz respeito à história da educação matemática, né, porque dentro de uma linha de tempo bastante grande, eu vou estar querendo falar sobre o ensino de matemática. Então, dando início, né, à explanação com base na obra dos autores ali que eu referencio no primeiro slide, eles iniciam então falando, eles dão início à discussão sobre o ensino de matemática a partir do Brasil colônia. E eles fazem destaque então aos jesuítas, né, que era um grupo religioso que teve esse papel educativo de 1549, né, quando eles chegam ao Brasil, até 1759, quando eles são expulsos por conta das medidas adotadas pelo Marquês de Pombal, né? E então eles têm esse período de influência bastante longo, né? E a prioridade do ensino jesuítico se baseava nas línguas e nas humanidades, né? A matemática era ensinada, mas ela se restringia a números e operações, e ainda assim para uma pequena elite. E uma referência importante do ensino, né, dos jesuítas é o Ratio Studiorum, né, que é um livro de orientações de como fazer o ensino, né? E esse livro ainda ele tem um foco no ensino de gramática, retórica e humanidades, voltado para o que seria o ensino médio, e a matemática era apenas tratada no que seria o ensino superior dos jesuítas, né? E um excerto do Ratio Studiorum mostra, né, que, quer dizer, na prática eles não davam tanta importância para o ensino de matemática, né, mas do ponto de vista da obra do Ratio Studiorum eles mostram uma certa importância, né? Então ensinam aos filósofos exemplos de sólidas demonstrações, sem falar dos serviços prestados pelo trabalho dos matemáticos ao Estado, à medicina, à navegação e à agricultura. É necessário, pois, esforçar-se para que as matemáticas floresçam em nossos colégios, do mesmo modo que as demais disciplinas. Então, né, então, do ponto de vista do saber matemático na Europa, no período em que os jesuítas atuaram no Brasil, os autores destacam o desenvolvimento de muitas ferramentas, né, e eu lembro então do Isaac Newton, né, que viveu no século XVII, né, nos anos 1600, e nesse período, né, ele e o Leibniz então criaram o cálculo diferencial e integral, né, que é uma ferramenta utilizada até hoje, que já foi criada naquele período. E um aspecto que influenciou o ensino de matemática na Europa, né, foram as fortificações e artilharia, num período em que as guerras ocorriam de forma mais sistemática. E aí, em 1738, a aula de artilharia e fortificações seria criada no Rio de Janeiro, né, sendo pré-requisito para todo militar ser nomeado. Então, já no fim aí do período do período de ação dos jesuítas, né, a questão da artilharia e das fortificações começa a ganhar relevância, e com isso a matemática também vai ter uma certa importância. E essas aulas, então, foram ministradas por esse engenheiro, José Fernandes Pinto Apoim, que é autor de 2 livros do período, o livro de Exames de Artilheiros e Exame de Bombeiros, publicado respectivamente em 1744 e 1748, e que são considerados os primeiros livros de matemática escritos no Brasil. E quando ocorre, então, a saída, a expulsão dos jesuítas em meados do século XVIII, em Salvador nós seríamos a primeira faculdade de matemática.
Eu esqueci de destacar também que no período dos jesuítas, eles fundaram durante esses 200 anos, esses 2 séculos, 17 escolas, e 8 delas ofereciam filosofia ou artes, que eram justamente os cursos que trabalhavam com matemática. Então, houve também a criação de aulas régias, né, o surgimento das primeiras escolas laicas, e os autores também dão destaque ao Seminário de Olinda, né, de onde ocorreu uma influência francesa teórica bastante significativa, e a gente vai ver que ao longo da história há uma influência francesa, né, na educação brasileira. De acordo com esses autores, o Seminário de Olinda foi a primeira instituição brasileira a dar a verdadeira importância aos estudos matemáticos e das ciências físicas e naturais. Especialmente sobre o ensino secundário, esse seminário foi vetor de novas ideias. E, né, do ponto de vista do ensino de matemática, né, inicialmente 2 autores franceses influenciam o ensino de matemática nessas instituições. Né, e só para dar um exemplo, eu peguei essa parte do texto para mostrar os conteúdos que os livros, né, do começo, do final do século XVIII, começo do século XIX apresentavam, né? Introdução à geometria, razões, proporções, progressões, logaritmos, equações de primeiro e segundo grau, posições relativas entre duas retas, propriedades dos triângulos e dos paralelogramos, propriedades do círculo, polígonos regulares inscritos e circunscritos ao círculo, relação entre perímetro e área, figuras semelhantes, área e volume dos sólidos, seções cônicas, trigonometria retilínea e nivelamento, cálculo das medidas em geral, aplicação da geometria à medida de áreas e volumes, uso da geometria no cálculo das áreas equivalentes e uso do compasso de proporção, do movimento dos corpos e do lançamento de bombas, mecânica estática, hidrostática e hidráulica. E assim a gente pode observar que muitos desses conteúdos listados aqui, eles figuram no currículo hoje em dia, né? Não pensaria que por conta disso há uma defasagem no currículo, porque esses conteúdos eles vão se adequando a novos modelos que a gente vai utilizando, né? Então, por exemplo, a não ser de forma meramente ilustrativa, a gente utiliza a matemática para pensar o lançamento de bombas, né, que era o que ocorria mais no passado. Hoje, por exemplo, a gente relaciona uma trajetória, quer dizer, a parábola, por exemplo, né, a gente pode fazer relações do tipo com um paraboloide e antena parabólica. Né, são exemplos que são mais contemporâneos, né, que não quer dizer que a gente utilize os antigos, mas em uma certa medida esses conteúdos eles vão se adequando a modelos, a exemplos contemporâneos que os professores vão atualizando na sua prática. E ainda, né, então, finalzinho do século XVIII, no Rio de Janeiro é criada a Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, transformada em 1795 na Academia de Aritmética, Geometria Plana, Fortificação, Desenho e Língua Francesa. Então, uma formação voltada para um aspecto explícito da matemática já começa a se desenhar. E aí um outro aspecto importante também, dentro dessa historiografia, é a chegada da família real ao Brasil. Isso ocorre em 1808. Então, com a vinda do rei e o seu séquito para cá, muitas adaptações foram feitas para essa vinda. E além disso, com a proclamação da independência em 22, a lei da instrução elementar, 2 anos depois, a criação das primeiras universidades, e a fundação do Colégio Pedro II, que é um marco importante para a educação básica, né? Então são fatores determinantes para um modelo de ensino de matemática que se caracterizava por ser preparatório, propedêutico, né? Voltado então para essas escolas de academia militar. E, então, dentro deste contexto, outros livros passam a ter importância no cenário nacional, e sacramentando, então, o eixo aritmética, álgebra e geometria para o ensino, contudo dando relevo ao rigor matemático, diferente dos livros anteriores mencionados, que foram mencionados anteriormente.
e a partir de 1830 aumentou significativamente a produção de livros. Então, aqueles livros lá do tempo do Alpoin, que são voltados, né, para a formação de bombeiros, de atiradores, eles se utilizam de recursos matemáticos, mas não de uma forma rigorosa, né, do ponto de vista da matemática. Então, essas novas obras que vão surgindo no começo do século XIX, elas apresentam esse rigor matemático, e que é algo que vai acompanhando mais ou menos ao longo do tempo na história aí do ensino de matemática. E, né, vale fazer destaque então ao Colégio Pedro II, né, que se localiza no Rio de Janeiro, existente até hoje, e que ofereceu por muito tempo a matriz do que deveria se ensinar. Em 1838 iniciaram o sistema seriado, onde se estudava línguas, retórica, geografia, história, ciências, aritmética, álgebra, geometria, música e desenho. Então, o Colégio Pedro II, durante um bom tempo, agora eu não saberia precisar, mas eu acredito que até meados do século XX, o Colégio Pedro II servia mais ou menos como um modelo para as outras escolas. É lógico que a gente também não pode achar que não existia uma certa autonomia, um certo impulso dos professores também de imprimir na sua prática aquilo que eles achavam que era adequado, né? Mas, em linhas gerais, o Colégio Pedro II e o currículo do Colégio Pedro II acabava influenciando outras escolas em âmbito nacional. E no período do século XIX, muitos outros compêndios foram produzidos, né, especialmente em seu final, e todos respeitando essa divisão de aritmética, álgebra e geometria, né, sendo que cada livro dizia respeito a apenas um desses assuntos. A trigonometria também acabava sendo um outro campo, além desses outros três. E aqui, então, agora eu vou abrir para vocês. Esse livro está no acervo da UFSC, o professor Davi ele construiu um acervo de livros antigos bastante grande, e esse é um deles. Não tem a data precisa desse livro, ele está sem data lá no banco de dados, mas o professor Coqueiro é dessa época, né, do final do século, do começo do século XIX, final do século XVIII. Então, aqui na página 27 do livro, a gente tem aquela clássica imagem dos resultados da tabuada, né, as tabuadas de 1 a 9. Então ele faz a relação de multiplicação com a adição aqui, né? A gente pode ver, né, que 576 vezes 3 significa a soma de 3 parcelas iguais a 576, multiplicação por potências de 10, né? E assim por diante eles vão discorrendo os assuntos de aritmética. E aí uma outra influência importante sobre os livros didáticos diz respeito às congregações religiosas, especialmente as francesas. E aí vem uma outra influência francesa, então, no campo educativo no Brasil. E uma primeira congregação que produziu muitos livros, né, é a congregação FIC. Então, os livros didáticos dessa congregação, eles eram baseados em experiências de escolas laicas e não necessariamente esses colégios preparatórios relacionados ao Estado. Ou seja, na França já se tinha uma cultura de escolas que tinham uma certa independência, escolas laicas, né? E a partir dessas experiências foram produzidos livros didáticos. E essa ideia dessa produção de livro didático a partir dessas escolas, dando uma prioridade, priorizando também conteúdos das ciências, surge em 1720, né, com o professor La Salle, que propõe então que as escolas religiosas tinham que oferecer instrumentos para o cotidiano. Ou seja, os livros não tinham que ter um caráter apenas religioso, mas muito pelo contrário, um caráter também que focasse na ciência, né, para lidar com questões do cotidiano. E no Brasil esses livros eles foram traduzidos, né, por um professor que trabalhou no Colégio Pedro II e, consequentemente, então, por onde vem essa influência francesa também, né, o professor Eugênio de Barros Rajagabali. É um professor também bastante famoso na historiografia da educação matemática. E esses livros, traduzidos pelo Gabaglia, eles foram escritos inicialmente em língua francesa, né,
quando os autores ainda assinavam os livros, e depois esses livros deixam de ser assinados por um autor específico e passam a ter só o selo da congregação. De acordo com Euclides Rocho, que é um outro matemático do professor Pedro II, que tem uma importância muito grande em reformas posteriores, né, ele vai dizer, né, a Francisco Campos, aqui como eu cito, ele vai mostrar que essas traduções do Gabaglia eram melhores que os próprios originais porque ele realizava algumas adaptações de acordo com o contexto de ensino nacional. E aqui eu trago alguns conteúdos, então, né, que figuravam no livro de aritmética, então, dessa congregação, FIC. Então, números inteiros, numeração, operações com números inteiros, divisibilidade, frações, potências e raízes, raiz cúbica, sistema métrico, razões, grandezas proporcionais e regra de 3. Também conteúdos bastante conhecidos, né? E relacionados à matemática, mas também ao campo da aritmética, claro. Então, a partir da proclamação da República, em 1889, várias reformas educacionais vão ocorrendo. Uma delas é a reforma Benjamin Constant, né, que se influenciou pelo pensamento positivista e deu maior visibilidade ao ensino de matemática. Mas a reforma da década de 40, de 1930, é a que teria o maior impacto. Primeiro porque ela foi influenciada por um movimento mundial que começa a pensar o ensino de matemática, e em segundo porque levava em conta os ideais escolanovistas, que em linhas gerais privilegiavam o foco do processo educativo no aluno e que, com certeza, com um certo redimensionamento, vigora até hoje, né, essa importância do aluno no processo de aprendizado. E a reforma Francisco Campos, ela vai então inaugurar uma nova organização em torno desses 3 saberes, aritmética, álgebra, geometria e trigonometria, e eles vão se unir e formar a matemática. Então é a partir de agora que existe a disciplina matemática nas escolas. E para o Rocho, né, essa reforma previu, foi prevista a partir da antecipação do conceito de função, né, que é um tema estruturante da matemática, e um abandono da geometria euclidiana em seu aspecto mais rígido. Então a geometria euclidiana ela não trabalha com aspectos aritméticos ou algébricos, a geometria, né, só com elementos puramente geométricos. Então, isso foi deixado de lado e foi se utilizando então uma geometria mais próxima da aritmética e da álgebra. Além disso, também a introdução de instrumentos laboratoriais de ensino, como compasso, régua, transferidor, esfera, papel milimetrado, etc., foi um aspecto importante. E sobre o Euclides Rocho, especialmente, né, por essa importância que ele tem na historiografia da educação matemática, existe um arquivo particular, né, localizado na PUC, tem um erro ali, né, na PUC do Rio de Janeiro, onde existem vários documentos desse professor em que os professores podem realizar pesquisas. Um outro livro que é o do Rocho, né, já prevendo estas mudanças aqui. Aqui na página 20 a gente tem um elemento curioso que eu fazia com os meus alunos, né, e achava que estava sendo extremamente pioneiro, mas isso professores aí da década de 1930 já faziam, né, que é a demonstração de que a soma, é uma forma de mostrar, né, de que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Né? Então a ideia aqui né, eles fazem o contrário, né? Ele pega esses 180 graus aqui e transforma num triângulo. Eu fazia o contrário, eu pedia para os alunos construírem triângulos diferentes, cortassem as pontas e ao justapô-las, como mostra essa figura, daria 180. Né? Não é uma demonstração, mas intuitivamente mostra para o aluno que, independente do triângulo, né, falando em triângulos retângulos no plano, a soma dos ângulos é igual a 180. Aqui também queria mostrar na página 59. Onde é que... Na página 59 a gente tem alguns exemplos práticos, mas não são muitos. Mas muitos deles ainda abstratos, assim, sem uma contextualização. Aqui nós temos um exemplo de alguns exercícios, né? Vamos ver aqui na página 75 que eu queria... Na página 75 aqui que começam a aparecer alguns problemas mais práticos, né?
problemas de distância e tempo, né, valor de exportação. Essa preocupação com contextualização dos problemas já existe nesse período. E o capítulo 6, então, o capítulo 6 um capítulo mais prático, né, que vai falar de medições, de ângulos, né, os problemas em si, eles também são mais contextualizados. Né, esse problema clássico aqui que a gente resolve hoje em dia também, né, utilizando trigonometria, né, para descobrir a altura de uma determinada construção. Né, clássico exemplo também, né, da altura da árvore, né, que a gente utiliza ainda hoje, bastante explorado aí por esse autor. E aí a gente chega então no movimento da matemática moderna. Uma viajada rápida aí na linha do tempo da história da educação matemática. E o movimento da matemática moderna, então, ocorre no final da década de 1950, início da década de 1960. E ele vai ocorrer influenciado por fatores internacionais. E quais seriam esses fatores? Fatores ligados bastante à Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Né? Então, isso ocorre porque há uma competição entre essas duas grandes potências, né, por conquistar o espaço, e isso estava relacionado, então, com o ensino de matemática, e dessa forma os Estados Unidos, então, achou que o ensino de matemática deveria ser reformulado, e a matemática moderna, então, seria essa proposta. Né? E ela também tinha um aspecto estruturalista pela proposição do Piaget em estabelecer etapas de aprendizado. Né? Então, do ponto de vista nosso aqui, dos anos com os quais a gente trabalha, com a faixa etária, de acordo com o Piaget, a gente vai presenciar com os alunos um momento em que eles passam do estágio operacional concreto para o operacional abstrato, né, nessas etapas de aprendizado. Então, nessa parte do operacional abstrato que os alunos então vão começar a fazer conjecturas, né, ter uma opinião própria, sobre diversos assuntos, né? Vão começar um processo de abstração, né? De formulação de problemas e por aí vai. Então, né, de acordo com Piaget, a gente lidaria com alunos na faixa etária em que ocorre essa transição desses estágios, né? Do operacional concreto para o operacional abstrato. Então, e eu levava bastante, eu levava em partes em conta essas considerações do Piaget, mas não tanto para aplicar e determinar esse ponto de mudança, mas entender que para cada aluno ele varia. Então, me marcou muito a trajetória de uma aluna que eu tive numa das escolas de educação básica que eu trabalhei, que ela lidava com a matemática, mas quando chegou no 7º ano, quando nós estudávamos equações, ela não conseguia equacionar os problemas. Problemas mais simples ela resolvia do jeito dela, fazendo as operações passo a passo, mas ela tinha essa dificuldade de equacionar. Né? Mas e nem por isso eu optei por uma reprovação da aluna, porque eu percebi que ela tem um entendimento da resolução de problemas, ela só tem essa dificuldade na parte de fazer a abstração e escrever a expressão algébrica. Né? E aí, então, eu fui acompanhando ela ao longo dos anos, ela ainda foi apresentando algumas dificuldades, mas ela foi superando aos poucos, né? ao longo até o 9º ano que eu a acompanhei, e eu inclusive trocava algumas cartas com ela para auxiliá-la, né, nesses desafios, mandando problemas, né, oferecendo um material extra. E enfim, depois que eu fiquei sabendo da história dela, ela acabou se tornando uma engenheira eletricista, né, que é uma área aí que demanda muita matemática, né, aliás, uma matemática muito mais avançada do que a que eu me deparei no curso de matemática. Então,
refrisando, eu utilizava muito mais essas etapas, né, de desenvolvimento do Piaget, muito menos para determinar um ponto exato, mas para perceber que cada aluno vai ter um momento diferente, né, para essa passagem de um estado para o outro, aí, de uma fase para outra. Então, essa disputa com a então União Soviética, né, travada entre União Soviética e Estados Unidos, ela previu, então, por parte dos Estados Unidos, uma reformulação do ensino de matemática e, consequentemente, essa reformulação também ela impactou outros países, né, porque nesse momento, né, por volta da década de 1960, né, que ocorre esse impulso para a conquista do espaço, né, e aí então já se tem uma divisão no planeta, né, com relação à União Soviética e Estados Unidos, e os países então que estão próximos dos Estados Unidos vão fazer parte também desse movimento da matemática moderna, e é o caso do Brasil. Então, um grupo de professores, né, uma das coisas que se realizou foi enviar para os Estados Unidos um grupo de professores para ter um curso sobre o movimento da matemática moderna. Né? E esse movimento, o que ele sugeria? Ele sugeria que houvesse uma maior formalidade do saber matemático, né? Assim como houve também essa adaptação lá do passado, né? Então, os livros iniciais tratavam a matemática de uma forma mais empírica relacionada a aspectos da guerra. Depois surgiram, então, livros da França tratando a matemática com maior rigor. E esse maior rigor aqui, então, ele é reforçado, né, e bastante influenciado pela teoria dos conjuntos e pela álgebra. E aí eu tenho um outro livro aqui para mostrar para vocês, que é um livro feito nesse período, se eu não me engano é esse aqui. Aí eu queria mostrar uma página aqui para vocês, vamos ver se é essa mesmo. Essa parte de funções aqui, né, então eles trabalhavam, e é aqui que surge então essa denotação, né, de trabalhar bastante com conjuntos, né, então essa é a ideia aqui. Já é um livro que tem uma interface um pouco mais amigável, né, pelos desenhos, pelas cores, também pela carta destinada aos estudantes. Eu acho que vale dar uma lida nessa carta porque ela fala um pouco do movimento da matemática moderna. Ao final, meu caro estudante, ao final deste volume você ficará de posse dos assuntos de matemática relativos aos 4 anos de estudos do ginásio. Então esse aqui seria um livro equivalente ao que seria hoje para a gente o 9º ano. Né? Então, e não se esqueça, você estará incluído no primeiro grupo de jovens brasileiros que completa o seu curso ginasial conhecendo as belas estruturas da matemática moderna, a exemplo do que já vinha ocorrendo nos grandes países civilizados da nossa época. Nesse livro, o conceito moderno de função é o dominante, participando ativamente da álgebra e da geometria. As equações de segundo grau, bem como os problemas que envolvem, terão um tratamento atualizado, seguindo a linha já empregada no estudo das equações em outras séries. Haverá um introito à geometria analítica, principal responsável pela primeira tentativa da unidade da matemática desde o tempo de Descartes. A semelhança comanda o estudo da geometria, iniciando axiomaticamente na 3ª série. Agora enfatizará os teoremas de Tales e de Pitágoras, ressaltando-lhes importantes aplicações. A apresentação das razões trigonométricas visa ensinar as novas técnicas de medir e que são de uso recorrente. Então, no apêndice, figura uma parte que o levará ao mais amplo conjunto de números de todo secundário, o conjunto dos números complexos. Então, aqui é muito curioso que no primeiro livro do Coqueiro é possível encontrar números complexos, mas esses números complexos vão ser números distintos, por exemplo, números relacionados a minuto, segundo e hora são considerados números complexos. E aqui os números complexos, nesse contexto, já é outra coisa, né? São os números, por exemplo, como uma raiz de um número negativo seria um número complexo, né? Raiz de -4, que no conjunto dos reais a gente não teria uma interpretação para isso.
E aí o conjunto dos complexos daria conta, então, dessa questão. E aí existem outras coisas, né? Então, só para demarcar aqui nessa página inicial, que, né, a alusão feita à matemática moderna. Só que a matemática moderna, especialmente por análises feitas hoje em dia, ela não foi muito bem sucedida, né? Ela teve aí seus entraves e aqui no livro, né, base que eu estou utilizando para fazer essa explanação para vocês, eles usam mais ou menos uma brincadeira para amplificar que os alunos conheciam algumas formalidades, mas não sabiam o básico, né? Então, eles sabiam que 3 mais 2 é igual a 2 mais 3, por conta da propriedade comutativa da adição, mas não sabiam quanto era. Ou seja, né, se preocupou muito com a formalização dos resultados, não que não seja importante, mas deixou-se de dar importância para um aspecto bastante prático, né? Descobriu-se um santo, cobriu-se outro. E era mais ou menos isso então, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, né? Pensando nessa linha do tempo, mostrar brevemente como os conteúdos vão se atualizando, né? Mostrar algumas etapas importantes, né? A questão dos jesuítas, a expulsão dos jesuítas com a entrada do Marquês de Pombal no poder, né? E o Marquês de Pombal então procura introduzir em Portugal, nem tanto nas suas colônias, mas especialmente em Portugal, o pensamento iluminista, e esse pensamento ele tem uma aproximação bastante significativa com a matemática. Importante também perceber a relação da cultura educacional francesa, especialmente a partir dos livros didáticos, não só os primeiros dos colégios, mas depois aqueles das congregações religiosas, né? E aí então, a partir da República, né, com um número significativo de reformas, a matemática vai ganhando mais espaço, aliás, a aritmética, álgebra e geometria vão ganhando mais espaço, até então que elas se fundam e formam uma única disciplina, que é a matemática, a partir de 1930. Né, um momento em que se dá mais né, coloca-se o aluno no centro do processo de aprendizagem, né? E chegando então na matemática moderna, onde se valoriza mais uma formalização do escopo matemático, né? Influência então de um contexto amplo, de um contexto mundial, do qual a gente se influenciou, especialmente dos Estados Unidos. Então, deem uma olhadinha lá no Moodle, que eu vou deixar como um complemento de tarefa para vocês, uma leitura da outra parte desse trabalho, que fala sobre questões contemporâneas da educação, que é uma parte bastante importante do texto, mas aqui eu priorizei, então, aspectos históricos da educação matemática. A próxima aula, que vai ser de modelagem, ainda essa semana, vai estar disponível para vocês. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até mais.